última live que a gente fez, a gente tinha até comentado, seria questão de tempo ou pouco tempo, a gente atingiria uma marca muito complicada, que é uma marca de mais de 4 mil mortos aí pela Covid. E, infelizmente, né, as nossas perspectivas também não são positivas, né, Guilherme? A gente acompanha, as previsões eram justamente de que o ápice dessa segunda onda viria aqui entre 5 e 10 de abril. Então, a gente está ali no pico do pico dessa pandemia, precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção, precisa manter todos os protocolos. Infelizmente, a gente vive uma falta gigantesca com a vacina, com os insumos, e isso ainda vai durar por um bom tempo. A gente está vivendo um sistema, um aperto muito grande pelas questões, né, dos leitos de UTI. Um leito de UTI é muito caro, a gente está sentindo falta do medicamento para intubação, entre outras coisas. Então, a gente ainda continua em um ambiente complicado, em um ambiente ainda que a gente tem uma projeção muito grande dessas mortes, né? Então a probabilidade de crescer do número de mortes é muito grande. A OMS ainda chamou, né? A gente está vivendo praticamente o inferno, né? A expressão correta da OMS foi: Brasil lida com o inferno furioso do surto da pandemia. É uma expressão até ingrata, né, Guilherme? Uma expressão até feia, e é difícil a gente ver a OMS pronunciar dessa maneira, mas é uma coisa que chama muita atenção, porque a nossa condução foi falha da pandemia, a nossa situação aqui, todo o nosso caos aqui está implementado, né, Guilherme? E a gente já vinha falando isso há um bom tempo, e a gente vai continuar falando para que vocês se cuidem, para que a gente continue aí, né, pelo menos seguros, né, para a gente fazer a nossa parte. O Guilherme, inclusive, a gente fechou a live, né, da semana passada, o Guilherme fez com máscara, né, para justamente mostrar que tudo é possível fazendo com máscara, tudo é possível fazendo, seguindo todos esses protocolos, né, Guilherme? Sempre na medida do possível. Sem dúvida, né? No fundo, a gente. Aliás, é até curioso, porque se a gente pegar uma espécie da cronologia das conversas que nós tivemos, né? Nós podemos aqui dizer que tudo que a gente foi falando se concretizou em relação ao número de pessoas, de vítimas. E com isso é aquela coisa, não é motivo de orgulho nenhum. É motivo de que, infelizmente, no Brasil a gente chegou a um ponto em que aquilo que parece óbvio, né, não é óbvio para o governo, não é óbvio para os nossos, né, representantes, e a gente tem conduzido muito mal a pandemia, né, muito mal, de uma forma em que fica claro que o que vai acontecer pela frente é justamente uma espécie de piora do que nós já temos, porque a gente, no fundo, sabe muito bem que a corrida por vacinas no mundo, né, ela envolve todos os estados do planeta, ela envolve o mundo inteiro, é uma pandemia, né? E o atraso do nosso governo, o atraso do Brasil em relação a ir atrás das vacinas, está nos custando muito caro. Então, por mais que o governo agora, né, esteja um pouquinho mais assim, né, preocupado em buscar vacinas, o estrago já está feito, porque a gente sempre também tem, claro, né, ali a preocupação em olhar o número de mortes por dia calculado, mas a gente esquece de olhar o número de contaminados, e o número de contaminados é assustador. E é muito triste falar isso, mas com um número assustador de contaminados por dia, sendo que o colapso do sistema de saúde já se concretizou, né? É muito difícil de imaginar que a gente vai ter uma queda nos próximos meses do número de mortes por dia. Ou seja, a verdade é que, infelizmente, não precisamos ser matemáticos, não precisamos ser, né, físicos, não precisamos ser infectologistas para simplesmente, tendo bom senso e se informando de maneira correta, chegar à conclusão de que estamos próximos a 500 mil de mortes. Estamos próximos a bater a triste e trágica, né, a métrica de 500 mil brasileiros mortos, e isso vai continuar a aumentar, nós vamos passar. Então, hoje eu já digo, nós vamos ter o dia que vamos ter 5 mil mortes por dia. Isso está chegando, talvez seja a semana que vem já. A gente tinha falado, vai chegar o dia que teremos 4 mil mortos. Chegou.
vai chegar o dia que teremos 5 mil mortos. Chegará. E infelizmente a gente está a passos muito acelerados para chegar no número de 500 mil de mortos. Né? Sem contar que a gente está discutindo aqui, o Brasil é um país que está discutindo a possibilidade do setor privado comprar vacinas de uma maneira completamente desastrosa, né? Se quiser, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso aqui para a gente destrinchar isso, Nathalie, mas né, a desorientação na política de combate ao Covid é tão grande que a gente ainda está perdido em discussões como o setor privado comprar vacinas, o governo, né, modificar o calendário de vacinação, ainda termos o presidente da República falando no kit de tratamento preventivo, né? Ainda a gente tem um bate-cabeça enorme em relação a medidas de restrição entre governadores, prefeitos e o próprio presidente. E nisso tudo o Covid ele segue o seu rumo, ele segue o seu caminho, e o Brasil segue, como a OMS disse, como você intitulou, né, aqui a nossa conversa, de uma forma que o Brasil se tornou simplesmente o país com a pior condução da pandemia no planeta. E isso custa caro. Isso tem custado extremamente caro para nós. E como que isso custa caro? Eu acho que a nossa conversa, principalmente que gira em torno dessa semana, vem justamente, né, como um respaldo dessa pandemia, respingando em questões econômicas, jurídicas e até orçamentárias, que é o que a gente vai conversar com vocês. Então, para a gente ter uma ideia, retomando o que a gente já falou, a gente está tendo um aumento da inflação, uma inflação alta. Principalmente, eu vou colocar essa diferença para vocês entre aqueles que têm uma menor condição de renda e do ponto de vista ali dos próprios custos, né? Do lado dos custos, né? De quem produz para poder vender para todos nós. Então, não foi surpresa que o Banco Central aumentou a nossa taxa de juros para compensar essas questões de inflação. Mas se a gente olhar razoavelmente, né, essa tendência da inflação, se ela vai se manter por longo prazo, né, há muito tempo, aí se a gente ainda vai sofrer com a questão da inflação, é fácil falar para vocês, olhando os dados, olhando a história, né, olhando toda essa trajetória da inflação, que ela tende a recuar. Mas eu preciso fazer uma distinção entre qual inflação que vai recuar. Não estou falando aqui que daqui 1 mês ou 2 meses, quando a gente for no supermercado, os preços vão ter cedido. Por quê? Qual a inflação que vai recuar? A inflação que vai recuar é do lado de custos, é do lado de quem está produzindo. Então, o que acontece do lado dos custos, né? Quando a gente tem esse tipo de choque, quando a gente tem essa alteração na demanda, é muito por conta de uma catástrofe internacional chamada pandemia. Então, a gente teve essa pressão por conta dos preços, os preços elevaram, produzir se tornou mais caro, principalmente do ponto de vista de mercadorias que são importadas, porque a gente depende do lastro ali do dólar e a gente sabe que o dólar ficou por muito tempo valorizado, muito por conta da questão da pandemia. E aí a gente sofreu, para quem acompanha esse mercado, o que a gente chama de um rally de commodities. Então, tudo que é commodity, aqueles produtos essenciais, como petróleo, trigo, soja, tudo que são produtos base, sofreram oscilações muito fortes nos preços, e isso gerou uma condição fundamental para que se produzir no Brasil se tornasse mais caro. Então, o Banco Central estava olhando para essa inflação e ele entende que daqui a algum tempo isso já vai ceder, até porque lá fora a condução da pandemia já está sendo melhor, a gente está tendo números melhores lá fora, ainda que com algumas restrições, né? Por exemplo, na Inglaterra a gente ainda tem restrição, a gente tem algumas restrições na Europa, mas do modo como a economia internacional está conseguindo lidar de uma maneira melhor. A economia internacional se adaptou a essa realidade da pandemia, então a gente está conseguindo ainda tentar reduzir essas questões, né? Reduzir essa inflação do lado dos custos, do lado de se produzir. Né? Claro que para a gente isso ainda vai ser um pouquinho difícil, vai demorar um tempinho, por isso que eu falei, não é semana que vem, talvez seja mês que vem ou no próximo, porque ainda falta matéria-prima, né? Então vocês estão acompanhando aí, pode ter falta de insumos, né? Falta de peças, tudo para aquilo que a gente possa produzir,
que a gente possa montar nossas coisas aqui, ainda vai demorar um tempinho. Não é à toa que diversas, inclusive montadoras, saíram do Brasil. Não está compensando, né? Ou a gente fecha, né? Existe a paralisação dessas indústrias, e a gente aguarda nessa retomada. Do ponto de vista da demanda, ou inflação de demanda, que é aquela quando a gente vai no supermercado, quando a gente tem um aumento muito grande do consumo, isso também de fato aconteceu com a gente. Mas lá no começo da pandemia, quando houve a liberação do quê? Do auxílio emergencial. Mas, de novo, não que o auxílio emergencial é algo ruim. Foi bom porque estimulou as pessoas a entrarem nesse mercado, a entrarem no mercado consumidor e demandaram coisas que simplesmente as pessoas às vezes nem tinham como demandar, não tinham como comprar. Arroz, feijão, a cesta básica, né, o que a gente consome como mais básico no nosso dia a dia. Acontece que agora a gente vai sofrer o que a gente chama de um efeito renda, né? A renda do brasileiro, ela está praticamente comprimida com essa inflação, com esse choque de demanda, né? Mais para o lado da demanda. Por quê? A gente provavelmente, pelas questões orçamentárias, a gente não vai ter uma segunda rodada de auxílio emergencial tão grande. Então, para nós, não enquanto produtores, não do lado da firma, a gente enquanto consumidor, vai sentir ainda que quando a gente chega no supermercado, os preços estão muito caros. Então, para nós, ainda a inflação não vai ceder. E é por isso que muita gente, inclusive, compara com os anos 80, fala, puxa, eu chego no supermercado, os preços oscilaram. Os preços, no geral, para se produzir, para a gente produzir tudo aquilo que a gente consome, está melhorando, né? Não está tendo tanta volatilidade em tudo aquilo que a gente produz. Onde que está a grande questão? A grande questão está na nossa renda, no nosso poder aquisitivo. Então, é uma inflação um pouquinho diferente dos anos 80, porque a gente não tem essa flutuação de preços do ponto de vista da demanda. É um choque mais voltado ali, que vai ser controlado por parte dos custos, de todos aqueles insumos que a gente precisa para construir, para colocar todas as questões, né, para colocar um produto no mercado. E a grande dificuldade, eu acho que o que gerou, inclusive, uma grande polêmica nessa semana, foi que os empresários se manifestaram, né, têm essa preocupação de como que eles vão conseguir manter as suas indústrias abertas. Não é à toa, né, que nosso presidente, percebeu ali, né, vou colocar até entre aspas, que existia esse movimento, existia essa preocupação por parte de uma classe empresarial, por pessoas importantes dentro da nossa sociedade. E por isso foi convocado, inclusive, depois se o Guilherme até quiser comentar, um grande jantar com diversas empresas, né? Alguns vão falar aí que foi praticamente um show de horror o que teve ali, porque a gente está no meio de uma pandemia, daí fazer jantar para discutir isso não é a melhor solução, né? Ter o encontro presencial, de fato, é um show de horror, poderia ser feito virtualmente, mas o que deu, qual que foi o tom da conversa? O tom da conversa foi justamente a gente observando Jair Bolsonaro tentando defender uma vacina, tentando defender agora que sem a vacina a gente não vai ter a retomada econômica, tentando puxar o Paulo Guedes de novo para o centro da discussão. O ministro está praticamente perdido, está de mãos atadas, que é o Paulo Guedes. Do ponto de vista econômico, a gente não tem solução, a gente não tem o que fazer, a gente depende, de novo, desses custos, dessa inflação de custos ceder, para que a gente possa exportar, para que a única saída para o crescimento do país, ou para pelo menos a manutenção do crescimento do país, seja via exportação. E aí, nesse sentido, a gente depende dos empresários. A gente vai estar refém de um jogo de forças políticas bem interessantes. De um lado, os empresários, de um lado, nós, o próprio governo federal e a Câmara dos Deputados, né, as duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Qual que é a grande trama, o que está sendo colocado na mesa? Nada mais, nada menos que o nosso orçamento público. Como que ele vai ser fatiado? Então, existem duas forças de pressão aí. A gente tem os empresários tentando reduzir o quê? Custo, porque reduzindo o custo, eu reduzo aquele meu choque de custos. E aí, a retomada daquela PEC que permitia, inclusive, a flexibilização ou o corte dos salários temporariamente,
foi colocado de novo à mesa, porque é uma maneira de você conter os custos por parte das empresas. Só que, por outro lado, a outra força puxando aqui, nós temos as duas casas legislativas que aprovaram, aos moldes das pedaladas fiscais de 2015 da Dilma, praticamente romper com o nosso teto de gastos, a nossa emenda 95, e aí a gente cria um orçamento que, na verdade, é uma peça de ficção. Ele não existe. É simplesmente um papel. É um papel. Tudo que a gente coloca lá deixa de ser exequível, deixa de a gente conseguir realizar, conseguir, de fato, executar aquele orçamento. Por quê? Se a gente gasta mais do que arrecada, a gente está devendo. E para a máquina pública, para o orçamento público, se eu gasto mais do que eu arrecado, eu, inclusive, não consigo pagar a conta de luz lá do Palácio dos Ministérios. Todos os ministérios, né? Todos os prédios ali de Brasília. Então, a gente precisa ter pelo menos um equilíbrio para que minhas contas de casa estejam equilibradas. E não é o que está acontecendo. Por que não é o que está acontecendo e por que está tendo essa discussão tão feroz, tão ativa, principalmente do ponto de vista das contas públicas? Porque eu tenho essas duas forças opostas e porque eu não tenho uma coisa chamada orçamento de guerra, que se a gente voltar exatamente a um ano atrás, eu tinha. Aquela máxima de orçamento de guerra permitiu que a gente criasse mecanismos, ou que a gente costuma chamar de carta branca, para criar todo e possível tipo de gasto. E lembra que eu falava para vocês? Uma hora essa conta chega. Pois é, essa conta chegou. Nem nós, nem as empresas, a gente consegue mais arcar com o aumento de tributo. E como que se arrecada mais para o governo? Aumentando o tributo. Então, a gente está em um paradigma, a gente está em uma situação muito complicada de como sair dessas questões, de como resolver a questão orçamentária. Não se tem mais dinheiro, não se tem mais de onde arrecadar, os parlamentares querem gastar mais, a gente tem uma péssima condução na pandemia, e para piorar, a gente pode sofrer, a gente pode voltar ao ano de 2015, que, dado essa estrutura proposta de orçamento, se não vetado, ou seja, se o nosso presidente não vetar essas atrocidades, esses gastos mais do que essenciais, o que pode acontecer? Uma segunda rodada de pedalada fiscal, o segundo ano de 2015, e aí vai depender, acho que o Guilherme pode depois até falar para a gente, será que isso vai resultar no impeachment? Sim ou não? É a grande questão. Então, a gente está em um momento bem complicado, do ponto de vista, inclusive, das contas públicas e da economia. Infelizmente, a gente está aí com as mãos atadas. Então, é bem complicado. E nesse sentido, né, Guilherme, depois você pode até comentar, mas para a gente já também colocar esse gancho, a gente teve, inclusive, né, a abertura, né, a decisão da CPI do quê? Da pandemia. Né? A gente precisa investigar os gastos, né? Precisa investigar qual foi a condução dada para esse momento que a gente está vivendo, dada para essa pandemia, e foi o que a gente também teve essa semana. Diga lá. Os problemas são tantos que, na verdade, a gente percebe que a somatória de tantos assuntos e tantos problemas se dá num cenário em que a concentração de esforços devia ser destinada só para combater a pandemia. Tudo isso é fruto dos erros de má condução da pandemia e, obviamente, de não ter ido atrás das vacinas. O governo brasileiro não entendeu que hoje o grande fator da economia do planeta e do Brasil também se chama conter a pandemia, conter o contágio, ou seja, vacina. O governo não entendeu isso. Não entendeu isso simplesmente e agora a gente vai, no fundo, correr atrás do estrago que já está feito e o estrago que está, né, simplesmente ainda tendo suas consequências, porque o estrago não só já está feito, como ele tem os seus efeitos permanentes, enquanto não tiver vacina. Então, não adianta, a gente vai discutir o orçamento, vai vetar, vai ter pedalada, furar teto, vai ter que furar teto, vai deixar o quê? As pessoas vão ficar 13 milhões e meio de desempregados. As pessoas vão ficar passando fome? Fome tem aumentado no Brasil. Né? Ou seja, um auxílio emergencial, que agora já foi, o máximo agora é R$370, ou seja, metade dos R$600. Isso vai impactar na economia? É óbvio, não precisa ser economista para falar isso. Né? Eu não gosto de falar assim, é óbvio, que parece arrogante. Mas é só ter bom senso. Não vai. As pessoas não vão ter
como consumir. E nisso tudo, você tem no Brasil também uma situação de calamidade em relação aos pequenos empresários, aos pequenos empreendedores que não estão conseguindo simplesmente manter os seus negócios. Fora que, no meio de tudo isso, a gente tem toda essa transformação tecnológica, né? Ou seja, sobrevive quem consegue ter recurso, inclusive, para, né, fazer com que o seu tipo de, né, empreendimento se adapte para o mundo, né, para o mundo online. Quem não consegue fazer isso acaba não conseguindo pagar as contas, né? Ou seja, é uma situação complicada. Esse encontro, né, esse jantar dos empresários com Bolsonaro foi muito mais um jogo de cena, foi muito mais um jantar, digamos assim, praticamente patético para o presidente ser aplaudido e ovacionado por um grupinho de empresários ali escolhidos a dedo, né, como por exemplo do setor de segurança, etc., para dar uma resposta àquela carta, carta que os empresários fizeram, né, há 2 semanas atrás, dizendo justamente que o governo tinha que tomar as suas decisões e o governo tinha que simplesmente governar, porque a situação da economia estava simplesmente cada vez mais, né, se aprofundando no caos. Foi um jogo de cena, esse jantar aí, que foi um jantar sem nenhum respeito né, às regras de distanciamento. O único, se eu não me engano, usando máscara ali foi o ministro da Saúde, né, o Queiroga. Ou seja, foi só um joguinho de cena, não muda absolutamente nada. E outra coisa, né? Ok, esse meia dúzia de empresários falando que apoia o presidente, de repente no dia seguinte sai, né, uma outra manchete dizendo que outra grande parte de empresários não apoia o presidente. O empresário não apoia presidente X, Y. O empresário, ele quer saber se a economia vai andar ou não. Ou seja, o tal do mercado, né, esse Deus abstrato aí que as pessoas adoram falar, esse Deus abstrato, ele é pragmático, ele precisa saber, ele precisa de resultados, né? Mas isso foi um jogo político, isso foi nada mais, nada menos do que um jogo político do presidente Bolsonaro, que simplesmente, né, se preocupa em fazer esses jogos de cena ao invés de governar. Como eu sempre falo, o presidente Bolsonaro, ele gosta de falar, né? Ele gosta de falar, ele é extremamente falastrão, ele gosta de, né, ser duro, né? Mas governar ele não gosta, né? Ou seja, a única coisa que ele tem feito desde o ano passado é dizer que o STF deixou ele de mãos atadas e que ele simplesmente não pôde, né, combater a pandemia como deveria combater. E aí a culpa ele sempre tenta passar para governadores e prefeitos, etc. Então, no fundo, né, toda essa situação caótica que a gente está vivendo, de repente numa semana a gente ter ali, né, o orçamento sendo discutido, como a Nathalie bem falou, com um perigo enorme da gente ter aí pedaladas fiscais, com o teto, obviamente, vai ser estourado, porque não tem como, né? E a gente lá mais para frente vai ter as consequências disso, né? STF decidindo sobre cultos religiosos, né? STF na rota do furacão decidindo sobre a instalação da CPI no mandato de segurança movido pelos senadores do Partido Cidadania, etc. Uma semana em que a gente teve muitas coisas acontecendo e, ao mesmo tempo, 4.000 pessoas morrendo por dia. Ou seja, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso no sentido de, gente, percebam o caos que a gente está vivendo. A gente está vivendo um caos político no Brasil. É um caos político porque simplesmente os esforços são claramente não destinados a combater o que nós precisamos combater, que é a pandemia. Ou seja, a economia depende da contenção do vírus. A política depende da contenção do vírus. A nossa saúde depende da contenção do vírus. Esse deveria ser o centro das nossas discussões, mas não é, porque nós temos, infelizmente, um governo errático até não poder mais, que todas as decisões que pode tomar tem errado, e nesse sentido a gente vai colhendo as consequências, né? A economia, obviamente, vai piorar daqui para frente, né? Mais uma vez, odeio aqui usar a palavra obviamente, porque parece que realmente soa prepotente e arrogante, mas é só ter bom senso, gente, é só analisar. Se o vírus não é contido, se simplesmente o sistema de saúde continua sendo estressado, daqui a pouco a gente entra no colapso total do sistema funerário e a gente não consegue voltar a retomar as atividades.
Não adianta as pessoas falarem, saia para a rua, vamos encarar, etc., vamos retomar a economia, etc. A gente sabe como funciona. Morre alguém próximo a nós, morre alguém da nossa família, morre algum amigo, a gente se assusta, né? Mais ou menos a lógica, a psique do brasileiro tá assim, né? É até curioso, Nathalie, mas nessa semana, nas discussões que eu tive durante a semana com, né, colegas e outras pessoas, né, eu cheguei a escutar, não, mas a gente não pode levar esse número de 4 mil pessoas, porque esse número de 4 mil pessoas ele é represado da Páscoa, né? Na verdade foi um número menor. Eu perguntei para a pessoa dessa seguinte forma, eu falei, então peraí, você está querendo me dizer que 4 mil não é o número correto, deve ser uns 3, 2 mil, 1000, e tá bom, e tá tudo bem. Quer dizer, se não for, não é 4 mil, é 3 mil, 2 mil, e isso é bom? Onde isso é bom, gente? A gente já extrapolou, né, qualquer nível de razoabilidade no país. É isso que eu acho que o brasileiro, infelizmente, né, a situação é tão difícil, é tão caótica, é tão triste, que a gente não está conseguindo nem digerir mais tudo isso de uma maneira, né, adequada. 4 mil pessoas por dia, isso é obsceno. E qualquer pessoa que venha tentar justificar, não, esse número é represado, não é 4 mil, é 3 mil, 2 mil, que seja 500 pessoas por dia já é um número horroroso. O sistema de saúde, o sistema funerário, todos não estão à beira do colapso, na verdade. Já entraram no colapso, nós temos enterros de madrugada. Nós chegamos hoje, aliás, tivemos essa triste notícia, né? A primeira vez que aqui no Sudeste, na história do Brasil, em que as mortes superaram os nascimentos. Então, no meio disso tudo, né, eu fico até às vezes, Nathalie, confesso para você, eu fico às vezes até assim, incomodado da gente discutir todas essas coisas, de falar, o ministro Barroso acertou na decisão da Covid, né, e essas decisões, a decisão e os votos em relação aos cultos, eu fico até incomodado de discutir isso, sabe por quê? Porque eu falo, meu Deus, olha o que nós estamos discutindo, quando aquilo que a gente deveria simplesmente fazer é conter esse número obsceno de mortes. E o país se mobilizar de uma forma em que tivéssemos um mínimo de organização entre os nossos representantes. Mas não temos. Ou seja, o Brasil está realmente assim, a um nível escatológico de desorganização, é trágico. Nós já estamos na nossa tragédia. É uma situação que nós chegamos que é completamente inadmissível, né? O presidente da República, ele não muda, ele não gosta de governar. O presidente Jair Bolsonaro, ele não governa, ele quer ser reeleito, ele quer ficar no poder, mas ele não gosta de governar. Aliás, eu acho que o momento de glória do presidente Jair Bolsonaro é aquele momento das lives de quinta-feira, né? Onde ele simplesmente lá fala o que quer, fala as baboseiras que quer, etc. Porque é o que ele gosta de fazer e é o que ele faz. Porque o resto ele não faz. E muito pelo contrário, ele piora. Quando ele pode simplesmente atrapalhar, ele atrapalha. Essa CPI que foi agora determinada pelo ministro Barroso, ela é o coroamento simplesmente do nosso desastre, da nossa falência. Nós estamos no meio do pior momento da pandemia, com esse número obsceno de mortes, tendo que abrir no Congresso Nacional uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a má condução da pandemia. Eu acho até, Nathalie, que a gente chegou realmente num nível tão trágico que realmente a gente não consegue mais digerir as coisas. Isso é o absurdo você chegar a esse ponto. É um absurdo discutirmos, é um absurdo você ter o Procurador-Geral da República junto com o Advogado-Geral da União sustentando oralmente que as pessoas têm o direito de morrer por Cristo, dizendo que nós tivemos uma proibição da liberdade de culto, da liberdade de religião, quando você tem missas sendo transmitidas online, quando as pessoas podem professar os seus credos livremente nas suas casas, né? Ou seja, talvez a gente tenha aqui que falar o português claro. A briga talvez seja
pelo dízimo, me perdoem, né, que tem que ser pago lá na hora. Se o problema é esse, cria o dízimo online, não tem problema, é isso o problema? Vai, cria o dízimo online, mas pelo amor de Deus, não deixem as pessoas se aglomerarem. Mas a gente chegou a esse ponto, chegamos a esse ponto. Ou seja, a gente pode discutir aqui a técnica, a questão técnica jurídica, se foi correto, se não é correto, se fere a liberdade, enfim, mas o ponto é que a gente está perdido, discutindo todas as coisas que nós não deveríamos estar discutindo e que estamos discutindo simplesmente porque a má condução é tão grande, que chegamos a esse ponto trágico. E esse ponto trágico, ele está longe de ser neutralizado, infelizmente. É uma situação complicada, porque até quando a gente volta para essa questão do número de mortes, Guilherme, a gente observa, né, as pessoas ainda em um sentido de negação, né? A gente nega que aquele número é real, a gente sabe que ele é real, mas eu nego que ele é real, que ele ele pesa muito, né? De fato, tem número aí que está errado. Eu não acredito errado não para menos, mas sim para mais, né? Muito mais que 4 mil, né? Mortos. E é complicado, é que nem você falou, você tem enterro sendo feito de madrugada, né? Às vezes, assim, me passa a sensação que você não tem mais lugar, né? Você não tem mais, assim, a capacidade física e mental nossa simplesmente se esgotou. E aproveito para quem está me ouvindo, né, ou me assistindo, né, que é até difícil a gente falar, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de assistir. O que o Guilherme falou sobre as taxas de mortalidade serem superiores às de natalidade é super importante, inclusive do ponto de vista atuarial, né? Quando a gente tem as nossas tábuas de mortalidade, que é onde a gente faz as projeções, onde a gente utiliza isso para seguro-saúde, tá? Para previdência. Isso tem um impacto direto também na nossa economia, no nosso dia a dia, no dia a dia financeiro. Você tendo menos gente para produzir, você tendo menos capacidade física para produzir, pessoas trabalhando, você tem um impacto direto na economia. Tem mais gente morrendo. E não está morrendo mais idoso. Não está morrendo mais idoso. Não é que tem que morrer o idoso, não é isso. Também é outro discurso errado que a gente tem ouvido por aí. Ah, deixa o idoso morrer. Não, não é isso. O nosso equilíbrio foi feito pensando para que existam pessoas para trabalhar, para que quando a gente for idoso, né, para quando a gente chegar numa certa idade, a gente receber um direito nosso que é a aposentadoria, nossa previdência. Só que aí o que está acontecendo? Eu não vou ter a contrapartida de quem paga a previdência. Então é uma situação muito complicada. E se não tem bebezinho nascendo, significa que a nossa população vai envelhecer mais rápido. Vai ter muito mais velhinho daqui para frente. Né? A gente tem um fenômeno também que é super curioso. Era para a gente ter o segundo, né, Guilherme, o segundo baby boom que eles falam, né? Se as pessoas estão em casa, enfim, não quer ligar a TV para não ouvir as notícias, né? A gente teria uma alta taxa de natalidade. E muito pelo contrário, na pandemia a gente está tendo justamente o contrário. As taxas de natalidade estão caindo. E são dois efeitos. Cai taxa de natalidade, cai taxa de mortalidade, aumenta a taxa de mortalidade. São dois efeitos, assim, que a longo prazo, o que a gente pode falar? O Brasil, para vocês terem ideia, a nossa projeção de se tornar um país velho era 2030. Isso pode ter, assim, vamos falar para amanhã, projeção. A gente tem que olhar com calma as pirâmides etárias, mas a gente achatou. A gente virou praticamente, o que a gente costuma falar em atuariais, uma latinha de Coca-Cola. Por quê? Porque a base é chata, né? E a gente fica com as pontas, né, da latinha achatando. A gente virou a latinha de Coca-Cola. A gente virou a estrutura populacional de um país desenvolvido sendo um país subdesenvolvido. Assim, de todos os pontos de vista, olhando lá para o longo prazo, olhando para o ponto de vista atuarial, é complicado. Olha para o ponto de vista econômico, também é complicado. A gente não tem para onde fugir. E é o que o Guilherme está falando. Do ponto de vista jurídico, o que a gente ainda vai discutir? Vai discutir o óbvio ainda, no meio disso tudo? Como que a gente não tem que discutir o óbvio, a gente tem que discutir como a gente sai. Qual é a solução? E o pior, a gente tem a solução.
A solução é investir, é comprar vacina, é produzir a nossa vacina, é criar essa condição, é criar a tecnologia. É o que mais falta. O que falta para o Brasil ser um país desenvolvido? É a tecnologia. Se essa pandemia não trouxer pelo menos isso de lição para o brasileiro, eu realmente eu não sei falar para E, você quais são as e, ne- projeções para a gente. e nesse ponto, Nathalie, a gente, mesmo com o atraso aqui dos contratos em relação à entrega das vacinas, porque a gente não adianta a gente correr atrás agora, porque os contratos, quer dizer, a gente tem que correr atrás agora, mas não adianta correr atrás agora achando que vai chegar amanhã. Não vai chegar amanhã. Demora para chegar porque tem outros contratos com outros países que os laboratórios já fizeram e precisam justamente cumprir. Nós chegamos atrás na corrida. E o pior, chegamos atrás porque nós quisemos chegar atrás, né? Quisemos. O governo brasileiro quis, né? Ou seja, agora, mas então o que que a gente poderia fazer diante disso, dessa espera? Porque o vírus não espera, a contaminação ela continua. Se a gente tivesse, minimamente, uma mudança, mas uma mudança radical de pensamento do governo federal, do presidente da República, que sentasse e cumprisse a sua função, que é qual? Que é governar o país e coordenar junto com governadores e prefeitos medidas de restrição ali, bem pensadas, adaptadas para cada região do país. Sabemos que o país não é igual. Uma coisa é o Sudeste, outra coisa é o Centro-Oeste, outra coisa é o Norte, Nordeste. O Norte é mais vazio, as capitais mais cheias, o Sudeste aqui é um formigueiro humano, etc. Mas pensando em tudo isso, se fizesse uma coordenação correta, organizada, de restrições adaptadas para as situações específicas de cada localidade, tendo ali, né, o cálculo de quantos leitos temos, quantos leitos ainda podemos oferecer, como podemos aqui justamente, né, digamos, ampliar a nossa capacidade de atendimento. Se tudo isso fosse feito, nós teríamos, obviamente, a contaminação ali contida. Com a contaminação contida, diminuiria o número de pessoas contaminadas. Com a diminuição do número de pessoas contaminadas, diminuiria também o número de óbitos. É isso que a gente tinha que estar fazendo agora. É isso que o presidente da República tinha que estar fazendo agora. Mas o presidente da República, ele passa o tempo dele fazendo o quê? Ataques para sua claque, né? Ataques, continua sendo negacionista, continua sendo obscurantista e continua simplesmente dando maus exemplos, como hoje mesmo. Hoje mesmo, ele visitando uma família venezuelana, né, ali sem máscara, expondo, aliás, essa família ao risco de contaminação com ele e as pessoas que estavam ali junto com ele. Então, no fundo, a gente tem um problema grave aqui, além do vírus. E desculpem, às vezes as pessoas elas acham que eu tenho, né, assim, uma espécie assim de total, né, cruzada, digamos assim, contra o presidente. Mas o presidente é muito incompetente. O presidente ele não sabe, como eu tenho falado e tenho repetido, o presidente ele não gosta de governar, ele gosta de falar. Ele gosta de, né, usando a linguagem mais hoje atual no sentido, ele gosta de lacrar do jeito dele. Ele adora fazer isso. Governar ele não gosta. E nisso nós estamos pagando preço. Nós pagamos o preço. Nós poderíamos estar numa situação melhor. Poderíamos sim. Mas não estamos por incompetência do governo federal. E aí aqui poderiam me dizer, Guilherme, mas teve muito governador e muito prefeito que fez besteira. É verdade, também teve, e temos que cobrar deles. Mas nós não podemos esquecer que quem tem a maior responsabilidade é o presidente da República. Ele é o presidente da República. Não dá pra gente virar e falar, mas o João Dória é governador de São Paulo. A responsabilidade dele está sobre São Paulo. O João Dória, ele não tem politicamente responsabilidade pelo Rio de Janeiro. Ele não tem politicamente responsabilidade, né, por Manaus. O presidente da República tem responsabilidade pelo país inteiro, pela nação. Então não dá para equiparar quem não é igual.
Isso é uma coisa que, infelizmente, se faz toda hora e é da narrativa do discurso para se defender o presidente Bolsonaro. Esse governo é simplesmente um governo trágico, um governo extremamente incompetente. E, aliás, essa semana nós tivemos o quê? O ministro Paulo Guedes atacando os outros ministros, falando que tem um ministro fura-teto, um ministro que gosta de gastar. Olha a situação que a gente não tem nem entre os próprios ministros de Estado do governo federal alguma harmonia. Sendo que a gente está numa semana, Nathalie, é tão impressionante, que a gente já esqueceu no Brasil a troca dos 3 chefes das Forças Armadas. Por que a gente já esqueceu? Porque a semana aconteceu tanta coisa que todo mundo já esqueceu daquilo. Semana passada, a gente estava falando, a maior crise da história do Brasil, trocaram-se os 3 chefes das forças... Todo mundo já esqueceu. Porque aí, de repente, nós tivemos aquele show de horror, né, do do Procurador-Geral da República Aras e o AGU André Mendonça ali, que os dois ali estão lutando bravamente para seduzir o presidente e garantir uma vaguinha ali no STF, né? Porque eles estão de olho na cadeirinha do ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora no meio do ano, e os dois ali no show de horror, juridicamente um show de horror, justificando ali, a violação da liberdade religiosa, aonde, mais uma vez repito, aonde tivemos violação da liberdade religiosa, ninguém foi impedido de professar o seu credo, ninguém está sendo proibido de acreditar na sua divindade, no seu Deus, ninguém está sendo proibido disso. Nós estamos, na verdade, tentando restringir a aglomeração. Aliás, muitos pastores, muitos padres, muitos sacerdotes saíram em defesa da decisão do STF, dizendo, olha, a gente ora pela vida. Nós estamos aqui lutando pela vida e não por essa, digamos, completa falta de bom senso que é termos cultos. Nós sabemos que os lugares de maior contaminação são cultos e transporte público. E principalmente culto, porque no culto a gente fala, a gente reza, a gente canta. Ou seja, a nossa saliva está saindo lá no ar e podendo contaminar as pessoas que estão próximas da gente, né? E aqui eu quero realmente pontuar isso, Nathalie, porque é lamentável a atuação do AGU André Mendonça e é vergonhosa a atuação do Procurador-Geral da República Augusto Aras. Ambos não têm uma atuação institucional republicana, ambos não passam de meros lacaios do presidente Jair Bolsonaro. Os dois parecem garotos de recado do presidente Jair Bolsonaro. E a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, também uma decisão constrangedora, tecnicamente fraca e também falaciosa. Sem contar a decisão do ministro Toffoli, que foi em 2 linhas até hoje, não dá para entender o que ele fez ali, né? Mas, enfim, para ver como nós estamos numa situação muito difícil e que nós temos, sim, um culpado. Temos vários culpados, mas temos um que tem uma culpa muito maior pelo cargo que exerce, pela responsabilidade que tem, mas pela irresponsabilidade com que conduz toda a situação política brasileira. Nós temos, sim, um grande culpado por essa nossa tragédia, e eu não tenho aqui o menor pudor, não tenho a menor, digamos, preocupação em dizer o maior responsável por essa tragédia se chama presidente Jair Bolsonaro e o seu governo. Está na hora da gente começar a admitir isso, sem fazer proselitismo político para ninguém, sem defender lado nenhum. O presidente da República não tem condições de continuar a fazer o que ele está fazendo. Não tem. Tá? Só para fechar esse raciocínio, Nathalie, eu só vou pegar o gancho rápido da decisão do Barroso, né? Se alguém tiver curiosidade aqui, a decisão do Barroso, gente, foi uma decisão acertada. Não há que se dizer aqui em ativismo do STF, em interferência do STF em outro poder. Foi um mandato de segurança impetrado por 2 senadores. Então, primeiro, o STF não agiu de ofício. Ele nem pode fazer isso, ele não agiu de ofício.
Ele se manifestou que ele tem que se manifestar quando ele é provocado. E ele foi provocado por 2 senadores que simplesmente observaram o que a Constituição diz. E o que a Constituição diz é o seguinte: tendo o número de assinaturas devido, 1/3 dos senadores, tendo um fato relevante a ser investigado. Nós temos a má condução da pandemia, tendo um prazo estabelecido para a investigação, é obrigação do presidente do Senado, ele gostando ou não, ele querendo ou não, instaurar a comissão parlamentar de inquérito. Temos jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e isso é o que a Constituição manda. O ministro Barroso apenas mandou cumprir a Constituição, exercendo o papel para o qual ele é ministro, que é zelar pela Constituição da República Federativa do Brasil. E só para fechar e lembrar, no ano de 2007, o mesmo deputado Jair Bolsonaro defendeu a instauração de uma CPI decidida a sua instauração pelo Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, ele decidiu que, ele defendeu que o STF tinha que sim se manifestar e mandar instaurar a CPI que o presidente do Senado não queria instaurar. Agora, ele muda de ideia. Claro que muda de ideia, porque toda a CPI incomoda o governo, porque a CPI ela é o quê? Ela é um instrumento da minoria parlamentar. Ela é um instrumento da minoria que simplesmente tem a obrigação numa democracia de fiscalizar o governo, que tem a maioria. Pelo menos deveria ter. A maioria do governo federal, do governo Bolsonaro, é uma maioria bem mal consolidada, né? Via Centrão, etc. Tá? Então, só para fechar isso, gente, para vocês verem como o governo traz problemas, como o governo não traz simplesmente aquilo que ele precisava trazer, que era simplesmente sentar com governadores e prefeitos e estabelecer um plano de contenção harmônico entre, dentro da nação brasileira. Isso ele não faz. E a gente paga morrendo, infelizmente. Acho que com isso o Guilherme respondeu aqui a pergunta do nosso queridíssimo Clube Frei Caneca, que sempre acompanha a gente aqui, perguntando justamente, né, da questão da CPI, né, Guilherme, se de fato vai instaurar agora ou não. Acho que você bem respondeu aqui para ele. Obrigada pela pergunta. Podem ficar, sintam-se sempre à vontade para perguntar, meninos. Só para fechar, Guilherme, acho que também de um jeito um pouquinho, não é feliz, né, mas acho que para deixar registrado, eu comecei minha fala falando de inflação. Hoje, né, é aniversário de um dos mais brilhantes economistas que a gente tem no país, que é o professor Gustavo Franco, então deixo também minha homenagem para ele, tudo que ele representa pelo país, né, dê os votos aí de muita saúde, parabéns, né, feliz aniversário. Mas, por outro lado, a gente tem um evento internacional que nos deixa um pouquinho triste, a gente precisa também registrar, que é justamente a morte do príncipe Philip, né? Ele tem um simbolismo na história da monarquia inglesa, acho que trouxe, né, uma questão um pouco de modernização da questão da monarquia inglesa. É claro, né, gente, não estou defendendo aqui se tem que ser monarquia ou não, só estou trazendo que ele era um símbolo, teve todo o apoio, né, os ingleses gostam muito da figura dele, então eu acho que também é importante, né, a gente prestar aí, de colocar de todo modo essas condolências também. Foi uma pessoa muito importante, muito querida, né, pelo povo inglês, e tadinha, né, tadinha da rainha Elizabeth, né, acho que sempre foi aí o âncora, né, para tudo, para todas as decisões, tudo que ela tomou hoje em dia, né, tudo que ela caminhou hoje em dia, ele sempre estava ao lado dela, com certeza vai fazer muita falta, né, e também acabou repercutindo bastante aí nessa semana. Só para a gente pontuar aqui, né, um fato aí internacional também muito triste, né, a gente sempre traz aí essas pessoas queridas para a maioria de todos nós, né, do povo como um todo, né? Não só nós brasileiros, mas como todo mundo enquanto nação. Acho que é isso, né, Guilherme? Acho que a gente contemplou muita coisa aqui. Queria muito agradecer sua presença, Guilherme, seus comentários, como sempre, é super importante. A participação de todos vocês, de novo, o carinho de todos vocês. Sei aí que tem muito aluno me assistindo, eu olho o nomezinho de vocês, não dá tempo, às vezes, de chamar todo mundo,
mas saibam que eu estou acompanhando, sei quem são vocês, quero deixar todo o meu carinho para vocês, meus votos também de muita saúde, e obrigado por estarem acompanhando, participem, aproveitem o espaço para a gente conversar, vocês sempre serão muito bem-vindos. Vocês e todo mundo, todos são sempre muito bem-vindos nesse espaço que a gente criou para justamente conversar, entender, talvez até, né, melhorar um pouquinho esses anseios que a gente tem, né, de tudo que está acontecendo nesse ambiente virtual, e aí compartilho isso com o Guilherme para tentar trazer um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de, né, alguns pontos para a gente pensar ao longo aí do tempo. Tá bom? Guilherme, muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigado também. E só um rápido comentário, Nathalie, porque você citou o Príncipe Philip, e eu acho que é legal a gente pensar numa coisa que o Príncipe Philip foi uma figura longeva, né, 99 anos, tem suas contradições, suas polêmicas, etc., né, mas é muito interessante pensar que ele foi uma figura que entendeu bem a monarquia inglesa, e num tempo, num século em que o homem sempre andou à frente da mulher, o homem sempre mandou na mulher, ou seja, ali, né, de uma maneira bem machista na estrutura de poder, ele teve que conviver a andar atrás de uma mulher, né? Ou seja, ele teve que passar a vida dele sendo, na verdade, vassalo da rainha, o principal vassalo da rainha. E por que eu estou falando isso? Porque independentemente das contradições da vida dele, ele é um homem que entendeu a sua função na instituição política que ele pertencia. Ele entendeu o cargo que ele tinha, que não era de rei, mas que era de vassalo da rainha, o principal e mais importante vassalo da rainha. E conduziu a sua vida assim. Conduziu a sua vida de uma maneira em que, sabendo da importância do seu cargo, mas da importância maior do cargo da rainha, ele soube o lugar dele, coisa que o presidente Bolsonaro não sabe, coisa que o presidente do Bolsonaro não entendeu. O presidente Bolsonaro não entendeu o que é a presidência da República, ele não sabe o tamanho do cargo que ele ocupa e ele não respeita o cargo que ele ocupa. Então eu só queria mesmo fechar com isso, Nathalie, me desculpe ter até aqui avançado um pouco, né? Mas é bem legal a gente fazer esse paralelo entre uma pessoa que entende a sua função e a exerce respeitando a sua função e daí é respeitado por isso, e de uma pessoa que não entende e não consegue compreender qual é a sua função. Tá? Para a gente pensar um pouco nisso, que sirva o exemplo do Príncipe Philip para vários outros governantes que precisam entender o cargo deles, dentro das polêmicas dele, da vida dele, que foi uma vida bastante, digamos assim, bastante longa e com muitas coisas, né? Mas, no meio disso tudo, obrigado a todos por aqui, né, nos assistirem. Obrigado, Nathalie, sempre por essa conversa, esse papo super proveitoso, né? Que a gente tenta terminar de uma forma esperançosa, tenta terminar de uma forma mais alegre. Às vezes é difícil, mas vamos ter esperança, vamos lutar, não vamos desistir, né? Tempos difíceis, eles passam, né? Tempos difíceis, eles passam. Sim, mas vai dar tudo certo, vamos ter fé, vamos correr atrás do que a gente pode. É o que eu falo para vocês, fazendo o nosso melhor a cada dia, a gente chega num resultado melhor possível, pelo menos para a gente e para ajudar todo mundo. Força para todos vocês, se cuidem e até a próxima oportunidade. Obrigada, Gui, obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Nathalie. Obrigado, gente. Tchau, tchau.